Olá, família Santa Teresa, tudo bem com vocês? Deus queira que sim, Deus abençoe a vida, a família, o trabalho, os planos, os projetos de cada um e de cada uma de vocês. Que Deus lhes conceda, sobretudo, muita fortaleza para continuarmos suportando, com a ajuda da graça de Deus, estes dias difíceis marcados pela pandemia. 1000 vezes amém. Hoje é quinta-feira, dia 22 de abril de 2021, dia da nossa leitura orante da Bíblia, nossa Lectio Divina. Hoje é dia de mergulharmos um pouco mais na Santa Palavra de Deus, permitindo que Deus que nos fala por meio da Sagrada Escritura, permitindo que Deus nos ilumine e nos conceda sempre, por meio das Sagradas Escrituras, a graça de conduzirmos a nossa vida segundo essa mesma luz que Deus nos concede, segundo a santa e amorosa vontade de Deus. De modo todo especial nestes dias difíceis, contar com essa luz, contar com esta ajuda da Sagrada Escritura é não apenas desejável, mas é também indispensável e absolutamente necessário. Então vamos tomar a nossa Bíblia e vamos abri-la no Evangelho de São João, o capítulo 11, versículos de 17 a 37. João 11, 17 a 37. É o encontro que nosso Senhor tem com Marta e Maria, irmãs de Lázaro, logo depois da morte de seu irmão. Então vamos meditar um pouquinho sobre este texto. Quero acreditar que nós já estamos com o texto diante dos nossos olhos. Lucas 11, 17 a 37. Então você deixa a Bíblia aí reservada, num cantinho, e vamos rezar pedindo a Deus que nos envie o seu Espírito Santo para que possamos realizar esta experiência da leitura orante da Bíblia, sempre iluminados pela luz do Espírito Santo de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus nosso, Pai da luz, enviastes ao mundo a vossa palavra, sabedoria saída da vossa boca, que tudo criou e que ilumina todos os povos da terra. Quisestes, ó Pai, que vossa palavra encontrasse casa em Israel, e que através de Moisés, dos profetas e dos salmos, manifestasse a vossa vontade e falasse ao vosso povo de Jesus, o vosso Filho, o Messias. Finalmente, Pai, quisestes que o vosso próprio Filho, palavra desde sempre e eterna junto de vós, quisestes que ele se fizesse carne e viesse habitar no meio de nós, nascido de Maria e concebido pelo poder do Espírito Santo. Envia-nos, pois, ó Pai, este mesmo Espírito Santo, para que nos dê um coração capaz de escutar a vossa santa palavra. Nos permita encontrá-lo nessas santas Escrituras e gere o Verbo em nós. Este Espírito que de vós e do vosso Filho procede, retire o véu dos nossos olhos, nos conduza a toda a verdade, nos dê inteligência e perseverança. É o que pedimos, ó Pai, por Jesus Cristo, o vosso Filho e nosso Senhor. Ele que convosco é Deus e vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor.
Quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro estava no túmulo. A cidade de Betânia ficava perto de Jerusalém, uns 3 quilômetros apenas. Muitos judeus tinham ido à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi ao encontro dele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ainda agora eu sei que tudo o que o Senhor pedir a Deus, ele te dará. Jesus disse: seu irmão vai ressuscitar. E Marta disse: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Jesus disse a ela: pois eu sou a ressurreição e a vida. Quem acredita em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e acredita em mim, não morrerá para sempre. Você acredita nisso? E ela respondeu: sim, Senhor, eu acredito que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus que devia vir a este mundo. Dito isto, Marta foi chamar a sua irmã Maria e falou com ela em voz baixa: o Mestre está aqui e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no mesmo lugar onde Marta o havia encontrado. Os judeus estavam com Maria na casa porque procuravam dar-lhe o consolo. Quando viram que ela se levantou e saiu depressa, foram atrás dela, pensando que ela iria ao túmulo do irmão recém-falecido para chorar ali. Então Maria foi para o lugar onde estava Jesus. Vendo-o, ajoelhou-se aos seus pés e disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus viu que Maria e os judeus que iam com ela estavam chorando. Então ele se conteve e ficou comovido. E disse: onde vocês colocaram Lázaro? E disseram a ele: Senhor, venha e veja. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Alguns deles, porém, comentaram: este que abriu os olhos dos cegos, não poderia ter impedido que este homem morresse? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como eu havia adiantado, nós acabamos de ouvir o trecho do Evangelho de São João, que narra o encontro de Jesus com Marta e Maria, irmãs de Lázaro, isso logo após a morte e o sepultamento daquele grande amigo de Jesus. No que diz respeito ao contexto, nós podemos dizer que Jesus era um grande amigo desta família. Marta, Maria e Lázaro. Nos evangelhos nós encontramos o encontro de Jesus com Marta e Maria. Isso está relatado no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos de 38 a 41, quando então Marta pede a Jesus que ordene a Maria, que está ali, sentada aos pés do Senhor, escutando a sua palavra. Marta pede a Jesus que ordene que sua irmã vá ajudá-la com o serviço da hospitalidade. Jesus responde a ela: Marta, você se preocupa com muitas coisas. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Então aqui nós temos nas Sagradas Escrituras, nos Santos Evangelhos, um relato do relacionamento de Jesus com Marta e com Maria. E depois, no que diz respeito a Lázaro, os relatos da Sagrada Escritura dão conta de que ele é irmão de Marta e de Maria, que foi ressuscitado por nosso Senhor Jesus Cristo.
Toda esta história da ressurreição de Lázaro está registrada nos capítulos 11 e 12 do Evangelho de São João. Para a meditação da Lectio Divina de hoje, eu gostaria de ressaltar o questionamento que tanto Marta quanto Maria fazem a Jesus assim que se encontram com ele. Parece até um coro, não sei se vocês perceberam. Aqui no versículo 21, nós lemos o seguinte: Então Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Vejam bem. Depois, no versículo 32, então Maria foi para o lugar onde estava Jesus. Vendo-o, ajoelhou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E se quisermos uma segunda voz a este coro, né? Se quisermos uma variação, né, deste tema, basta irmos para o versículo 37. Alguns dos judeus, porém, comentaram: um que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que esse homem morresse? Então, esta é a temática a partir da qual eu gostaria de meditar com vocês: o impedimento da morte. As pessoas querem que Jesus impeça a morte, ou pelo menos, né, desejariam, a frase fica melhor construída assim, desejariam que Jesus tivesse impedido a morte de Lázaro. A resposta de Jesus não é uma resposta que concorda com aqueles protestos, poderíamos dizer assim, não é? Com essas afirmações de Marta, de Maria e dos judeus. Se o Senhor tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus poderia concordar, é verdade. Ou então poderia dizer: não, mesmo que eu tivesse estado aqui, não poderia fazer nada. A resposta que Jesus oferece a Marta e a Maria é uma resposta que lança uma luz diferente sobre a realidade da morte ou sobre o acontecimento da morte, e ao mesmo tempo oferece uma luz nova sobre a realidade da vida verdadeira ou da ressurreição. Marta e Maria, repito, protestam diante de Jesus. Eu uso aqui o verbo protestar no sentido bastante harmônico, viu? Sereno. Não que elas foram fazer um protesto indignado diante de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Mas é aquela espécie de reclamação muito serena. Puxa vida, Senhor, que pena que o Senhor não esteve aqui. Se o Senhor tivesse estado aqui, as coisas não teriam acontecido desse jeito. E aí eu gostaria que nós percebêssemos na resposta de Jesus, primeiro, uma profunda dose de realismo. É claro que Jesus não diz com estas palavras, mas é como se Jesus dissesse: não, se eu tivesse estado aqui, as coisas teriam acontecido assim, sim. Porque a morte é uma realidade invariável que se abate sobre todos os seres humanos, inclusive sobre o próprio Senhor, inclusive sobre Jesus Cristo. Ele também morreu na cruz. A morte física, a morte do corpo, ela chegará cedo ou tarde para todas as pessoas. E dizer isto nestes tempos como os nossos, marcados, não é, de maneira assim tão dramática pela morte,
não significa esfregar, né, no rosto das pessoas uma realidade que elas, né, que nós já estamos vivendo, né, de maneira tão explícita. Não, não se trata disso. Se trata, é o que eu estou querendo, se trata de assumirmos este realismo que é próprio da pessoa de Jesus. Jesus sempre foi muito realista. E nós vivemos numa sociedade, numa civilização, pelo menos essa nossa civilização ocidental, é uma civilização que parece insistir em afastar todas as realidades, todas as pessoas, todas as situações que nós consideramos desconfortáveis. A morte, o sofrimento, a doença, os idosos, os deficientes, das mais diversas formas, aqueles que têm necessidades, tudo isso a gente afasta. No passado, inclusive, os cemitérios eram construídos fora das cidades, né? A morte tem que ficar do lado de fora. Em muitas cidades pequenas, nós ainda encontramos tal configuração, não é? Da geografia urbana, não é? O núcleo da cidade está ali muito bem constituído, mas o cemitério fica do lado de fora. Tem que se afastar a morte. E nós vivemos num tempo em que parece, né? E eu vou dizer isso bem entre aspas, né? Parece que a morte exige o seu lugar perto de nós. Eu não estou dizendo aqui perto porque amanhã ou depois todo mundo vai morrer, não é? Não, a minha reflexão não caminha neste sentido, né? Mas de novo, não é? É uma reflexão que tem por objetivo convocar-nos ao realismo para entender que a realidade da morte, a morte física, faz parte da realidade da vida. De novo, os tempos nos quais nós vivemos, marcados pela pandemia, parecem resgatar esta ideia, né? Colocar perto de nós de novo esta realidade que a gente quis colocar para fora da cidade, não é? E para nos dizer, ela está próxima de nós, os doentes estão próximos de nós, os necessitados estão próximos de nós, os famintos estão próximos de nós, estão perto de nós. Não adianta ficar varrendo todas essas pessoas e todas essas realidades para debaixo do tapete, não é? No entanto, a resposta de Jesus se apresenta esta realidade da morte como fazendo parte da condição humana sobre a face da terra, é também uma resposta que vai além desta realidade da morte. Jesus, quando promete para Marta e para Maria a ressurreição de Lázaro, não se refere apenas à ressurreição nesta vida, desta carne, né? Tirá-lo do túmulo, até porque Lázaro morreu de novo. Muitos estudiosos da Bíblia costumam até usar um termo diferente, né? Jesus não ressuscitou Lázaro, Jesus reanimou, revivificou Lázaro. Depois, né, nós vamos ler ali no finalzinho do capítulo 12, os fariseus decidem assassinar Lázaro, decidem matar Lázaro, porque por causa dele muitos judeus estavam começando a fazer parte do grupo de Jesus, estavam deixando a religião judaica, enfim, né, se é que podemos dizer assim, né, ainda naquele tempo, mas começavam a fazer parte do grupo de Jesus. Então Lázaro, ele é reanimado, mas morre de novo. A ressurreição é aquela que não acaba, é a ressurreição de Cristo, a vitória definitiva sobre a morte, a vida eterna, a vida para sempre. Essa ressurreição que Jesus promete, não é? Primeiro quando responde para Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem acredita em mim, mesmo que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e acredita em mim não morrerá para sempre.
Depois, Jesus Cristo vai ao encontro de Maria, fica extremamente comovido, não é? Demonstra uma profunda humanidade com a tristeza que a morte causa. Neste trecho que nós escolhemos para a Lectio Divina, inclusive, encontramos o menor versículo da Bíblia, o versículo 35 deste capítulo 11 do Evangelho de São João, né? Jesus chorou. Este é o menor versículo da Bíblia. Jesus chorou. Não se trata aqui de encarar a morte com insensibilidade. Nos dias de hoje nós estamos encontrando muitas pessoas insensíveis diante do drama da morte de tanta gente. Não, Jesus não é insensível. Pelo contrário, Jesus chora junto conosco a morte de nossos entes queridos, mas, repito, não se prende, não é, a esta realidade da morte física, como se esta realidade tivesse a última palavra. Jesus chama a crença na ressurreição, a crença na vida eterna, convoca Marta, convoca Maria e com elas nos convoca a renovarmos, principalmente nos nossos dias, a renovarmos a crença na ressurreição. Todo aquele que vive e acredita em mim não morrerá para sempre. É o versículo 26, que termina com a pergunta de Jesus para Marta, para Maria e para nós também. Você acredita nisso? Você acredita realmente na ressurreição? Nestes dias, meus irmãos e minhas irmãs, a igreja, ao celebrar o tempo pascal, celebra a ressurreição de Jesus. A festa da Páscoa dura 50 dias. Os 7 dias da oitava da Páscoa, que são celebrados como um dia de festa mais intenso, e depois os outros dias dentro desses 50, para que possamos reafirmar no interior da nossa mente, do nosso coração, e testemunhar com a nossa vida a fé na ressurreição. De novo, é a pergunta que Jesus nos faz: você acredita nisso? Você acredita na ressurreição dos mortos, na ressurreição da carne? É o que rezamos, pelo menos aos domingos, e nas festas e nas solenidades, né? Quando professamos a nossa fé. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne. É o último artigo do creio. A última verdade de fé que nós professamos quando rezamos o creio. Creio na ressurreição da carne. Se Jesus pergunta a Marta e pergunta a nós: você acredita nisso? A resposta é a resposta do creio. Creio na ressurreição da carne. Portanto, é preciso viver como pessoas que acreditam na ressurreição da carne. Professando que a morte não tem a última palavra, ela não é e jamais será vitoriosa. Jesus é o vitorioso sobre a morte e nos torna participantes da sua ressurreição sobre a morte, mas também diante da morte e diante daqueles que morrem e daqueles que choram a perda de seus entes queridos, testemunhando esta crença na ressurreição também com profunda sensibilidade, com profunda compaixão, solidariedade com aqueles que perderam os seus entes queridos. Este é, portanto, o ensinamento que eu gostaria de destacar neste trecho do Evangelho selecionado para a Lectio Divina de hoje. E eu espero, de fato, que esta certeza na ressurreição dos mortos
ilumine a nossa vida, alimente a nossa esperança, não é? Nos dê um sentido profundo de eternidade, coloque a nossa existência num horizonte muito maior e faça com que nos coloquemos de maneira profundamente cristã diante desta situação, mais uma vez, né, eu digo, desta situação dos nossos dias tão profundamente marcada pela realidade da morte. Para terminar, meus irmãos e minhas irmãs, gostaria de rezar com vocês o Salmo 15, o Salmo 16, né? 15/16, né? Que proclama a certeza na ressurreição. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Nenhum bem eu posso achar fora de vós. Deus me inspirou uma admirável afeição pelos santos que habitam a sua terra. Multiplicam, no entanto, suas dores os que correm para os deuses estrangeiros. Seus sacrifícios sanguinários não partilho, nem seus nomes passarão pelos meus lábios. Ó Senhor, sois minha herança, minha taça, meu destino está seguro em vossas mãos. Foi demarcada para mim a melhor terra, e eu exulto de alegria em minha herança. Eu bendigo o Senhor que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante aos meus olhos, porque se o tenho ao meu lado eu não vacilo. Eis porque meu coração está em festa, e minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo, pois não haveis de me deixar entregue à morte, nem o vosso amigo conhecer a corrupção. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto a vós, felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado por me acompanhar, por me ouvir, por rezar comigo, por meditar comigo nesta experiência da Lectio Divina. Que Deus abençoe a você e a sua família e até o próximo encontro, se Deus quiser. Fiquem com Deus.